Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make lindíssima de verão, feita totalmente com produtos Chanel. E nisso se inclui alguns lançamentos, como o duo de blush e iluminador, o batom líquido em uma cor nova e o Rouge Coco Hydra Gloss numa nova fórmula. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, recentemente foi perguntado nos comentários a respeito do meu preparo de pele para fazer a maquiagem, né? Quais produtos eu uso antes de iniciar a maquiagem. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje, normalmente eu começo com a base, mas hoje eu vou abrir uma exceção e mostrar o meu preparo de pele para vocês, ressaltando que é um preparo bem descomplicado, apenas 2 produtinhos. Primeiro eu vou tirar os anéis, porque eu não gosto de passar nada no meu rosto usando joias, tá? Ou bijuteria, enfim. Não gosto, então eu tiro tudo, mãos limpas. E o primeiro produto é o Genifique da Lancôme. Esse produto aqui eu uso só durante o dia, tá? Ele não faz parte do meu skincare noturno e eu gosto de usá-lo antes da maquiagem porque ele deixa a pele com uma textura muito boa, assim, bem uniformizada, mas não a cor uniforme, sim a textura. É como se fosse um primer, sabe? Então, eu aplico um pump, tá? Aqui no rosto. E aí, eu gosto de prensar o produto. Você pode fazer isso dessa forma, mais delicada, ou dando umas batidinhas. O segundo produto é o protetor solar. Eu gosto desse da Beauty of Joseon, que é um protetor coreano, né? Ele tem fator de proteção 50, como vocês viram, minha bisnaga já está acabando, mas eu tenho reserva aqui dele, porque eu não vivo sem esse produto. Este produto, no quesito skincare, é de longe o que eu mais uso. Eu uso protetor solar o tempo todo, não fico sem de jeito nenhum. Essa é a quantidade que normalmente eu aplico no rosto todo e pescoço. Então, é uma quantidade generosa. E eu gosto desse protetor porque ele é muito fluido, muito leve. E ele não tem o problema de ficar esfarelando quando vai aplicar a base. Tem muito protetor solar, que se você aplica uma quantidade generosa, ele começa a esfarelar, né? Esse não. Perfeito. E agora sim, vamos para a base. Eu vou usar a Ultra Letã da Chanel na cor B10. Vou agitá-la bem e aplicar meio pump na minha paleta. Essa é a cor e a textura da Ultra Letã da Chanel na cor B10. Bom, essa base tem acabamento semi-mate, é um mate natural, longa duração e está entre as minhas bases preferidas há bastante tempo, se não for a minha preferida, porque eu confio muito nela, gente. É uma base que eu nem costumo selar, eu aplico, ela fica bonita, mas depois de um tempo que aplica, parece que ela fica ainda mais bonita, sabe? Não é aquela base que vai ficando oleosa, porque tem muitas bases que você aplica, fica lindo na hora, né? Mas depois começa a vir uma oleosidade, às vezes começa a abrir, começa a ficar esquisita. Essa aqui da Chanel, eu não tenho esse tipo de problema, pelo menos pro meu tipo de pele, ela beira a perfeição. Então, tá lá, meio pump, na verdade não deu nem meio pump, sobrou um pouco aqui na minha paleta. Como vocês podem ver, ela já disfarça bem essa vermelhidão que eu tenho aqui, né, no canto do nariz, embaixo dos olhos também, onde em mim é mais roxinho. Ela disfarça bem. Eu acho que ela dá um aspecto, uma cobertura na medida, tá? Eu não gosto de base de cobertura muito alta. Então, ela é uma cobertura média, uniformiza super bem o tom da pele, tem esse acabamento mate que preserva alguma luminosidade, dando um aspecto bem natural. É uma base de longa duração e ao longo do dia, pela minha experiência, ela vai ficando ainda mais bonita. Eu posso ficar quantas horas for lá fora, quando eu volto, minha pele normalmente está intacta com essa base. Então tá lá, base aplicada dos dois lados. E se me perguntarem para quem eu recomendo essa base, para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pele, qualquer idade, eu realmente acredito que ela preenche todos os requisitos de uma base boa de verdade. Vou usar o lápis de sobrancelhas da Chanel na cor número 40. Esse lápis já vem com a escovinha, tá? Bom, esse é o formato de lápis de sobrancelhas que eu gosto, ou ainda o formato de produto de sobrancelhas que eu gosto, né? Que é um lápis, assim, normal, mais tradicionalzão de apontar. Eu acho mais fácil e mais rápido de preencher as sobrancelhas com esse tipo de produto,
além de que ele tem uma resistência maior que as lapiseiras. Por essa razão, são os meus preferidos. Com relação especificamente a esse lápis da Chanel, eu gosto bastante, tá, gente? A cor dá certo, essa cor número 40. Ele tem uma boa pigmentação, é fácil de aplicar, fácil de esfumar e tem uma boa durabilidade nas sobrancelhas. Então, preenche aí também os meus requisitos para considerar um produto de sobrancelhas bom. Vou dar uma desenhada aqui na minha sobrancelha no começo. Porque aparentemente ela está mais rala, mais falhada do que o habitual. Não sei o que aconteceu, mas estou com essa impressão. E agora eu venho com a escovinha e esfumo. Prontinho, lápis aplicado do lado direito, como vocês podem ver, dá um aspecto bem natural. Foi fácil de aplicar, fácil de esfumar, tem uma excelente durabilidade, então é um produto que eu recomendo, gosto muito. E agora vamos para os olhos. Vou usar a paleta As 9 Sombras, lançada em edição limitada no final do ano passado, a minha na cor The Space Traveler. Essa paleta é tão linda, mas eu uso ela tão pouco. Foi uma paleta que eu comprei para me dar de presente de Natal, portanto, eu paguei o preço cheio nela. Não foi barata, uma das únicas paletas em que eu paguei o preço cheio, porque não entrou em promoção em lugar nenhum. Eu não sei se ainda hoje é possível encontrar essa paleta. Eu acho que aqui na Dinamarca ainda é possível. No Brasil, vocês me contem nos comentários se ela ainda está disponível. Eu sei que ela ficou disponível no Brasil, né? A pessoa esquece de separar os pincéis para fazer o vídeo. Aliás, só não esquece a cabeça porque está grudada. Vou iniciar o look de hoje usando essa sombra mais salmão. Essa vai ser a cor de transição, então vou passá-la no côncavo, puxando lá para cima. Reparem como a pigmentação é perfeita, muito fácil de trabalhar com essas sombras. Essa paleta que a Chanel lançou é muito boa, gente. Apesar de eu ter pagado o preço cheio, não me arrependi nem um pouquinho. Olha que qualidade. Lindíssima. E já vou vir com ela também na linha inferior dos cílios. E aí, eu passo em toda a linha e conecto com essa parte aqui externa, né? Canto externo, que eu fiz esse puxadinho pra cima. Isso aqui já faz com que o olho fique mais elevado. Agora eu vou vir com esse marrom lindíssimo aqui. Marrom mediano, né? Não é nem tão claro, nem tão escuro. Muito lindo. E vou aplicá-lo aqui no canto externo da pálpebra móvel. Pra dar um pouquinho mais de dimensão, profundidade. Então, eu aplico nessa região, né? Até o limite que eu quero que venha essa sombra. E aí, eu venho esfumando ela em movimentos circulares em direção ao centro da pálpebra móvel. Pode ir com ela ali até o côncavo, tá? Porque isso vai dar mais profundidade no olhar. E também já vou trazer essa sombra marrom no terço externo da linha inferior dos cílios. Agora eu vou vir com esse cintilante aqui, que é um escândalo de lindo. Mistura cores amareladas, esverdeadas, amarronzadas. Vou pegá-lo com o dedo e aplicar aqui na pálpebra móvel. Olha que cor linda, gente! Agora eu vou esfumar aqui o cantinho novamente com o pincel que eu apliquei aquela sombra marrom. Não peguei mais sombra, tá? Ele está só com um resíduo. Olha que coisa linda que tá ficando, gente. Isso pra mim é um olho de verão. Dá pra ser usado tanto de dia quanto de noite. Mas ele ainda não está finalizado. Vou fazer o canto interno com este clarinho cintilante aqui.
E vou aplicar a mesma cor no osso das sobrancelhas. E agora eu vou dar uma limpadinha aqui, porque, como de costume, eu acabo invadindo as sobrancelhas com essa sombra que era para se limitar ao osso das sobrancelhas, né? Mas é aquela coisa, a mão vai sozinha, não tenho muito controle sobre algumas coisas, vida que segue. Agora eu vou pegar essa sombra preta e vou aplicá-la aqui no cantinho externo da linha superior dos cílios, bem de levezinho, esfumando, só para o fim de dar mais volume nos cílios e elevar o olhar. Então, é só uma esfumadinha ali, bem rente aos cílios, tá? Não precisa ter altas habilidades com maquiagem para fazer isso aqui. Sobretudo se a sombra for boa como esta, né? Porque eu mal relei o pincel ali, então peguei uma quantidade bem pequenininha. A pigmentação é excelente e a esfumabilidade perfeita já cumpriu aquilo que eu queria. E eu só vou aplicar na parte de cima hoje, não vou trazer aqui para baixo, porque eu quero que esse seja um look que dê para usar também durante o dia. Não tem nada de sombra esfarelada no meu rosto. Todas as sombras que eu usei aqui são bem fáceis de aplicar, as cores são lindas, tem uma ótima pigmentação, ótima esfumabilidade. Concluindo, só posso recomendar. Hora do Curvex. De máscara de cílios, eu vou usar uma amostra da Noir Allure, que é esta belezinha. Eu adoro uma miniatura, né, gente? E no site da Chanel, normalmente, quando a gente faz compras, eles dão pelo menos 2 amostras grátis. Uma das vezes que eu comprei no site, eles me deram essa máscara. E, inclusive, eu já mostrei ela aqui no canal para vocês antes. Vamos mostrá-la novamente. Máscara aplicada em uma camada do lado direito para compararmos com o lado esquerdo. Essa máscara promete dar alongamento, volume, definição, curvatura, enfim, ela promete tudo, mas não entrega tudo, na minha opinião. Ela entrega bastante alongamento e definição, mas a questão do volume, eu acho que pelo menos em uma camada ela deixa a desejar. E agora vamos para a segunda camada. Aplicada em 2 camadas dos 2 lados. Agora sim, ela entregou mais volume, né? Bom alongamento, um bom volume, mas ela junta um pouco os cílios, né? Então, aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver, ela juntou mais do que do lado direito. Esse é um efeito que eu não gosto muito. Apesar de ser uma boa máscara de cílios, eu prefiro a Le Volume. E sobre a Le Volume que eu citei, tem resenha dela no vídeo passado. Então, se vocês têm curiosidade para saber como ela performa, dá uma olhadinha no vídeo anterior, depois de acabar este vídeo aqui. De corretivo, eu vou usar o Ultra Letan na cor B10. Esse corretivo é o corretivo, né? Ele tem uma cobertura média a alta, acabamento mate natural, não acumula em linhas. Lembrando que quando digo que não acumula, eu quero dizer que acumula muito pouquinho, porque eu não tenho nenhum corretivo que não acumule 100%. Essa linha maior que eu tenho aqui embaixo, normalmente há um acúmulo ali com todos os corretivos que eu tenho, tá, gente? Mas os corretivos que eu considero bons e que não acumulam são aqueles que acumulam muito pouco e que é fácil de resolver só dando batidinhas assim com o dedo. Não é nada preocupante ou que fique feio. Esse é um produto bem fininho, tá? Eu gosto de corretivos que tem esse aspecto bem fininho. Eu tô passando aqui porque eu quero mostrar pra vocês, mas na verdade, com essa base, eu mal preciso usar corretivo, tá? Essa base é muito linda, fica perfeita. Mas vamos lá. Eu tenho gostado de passar o corretivo de uns dias pra cá com o pincel. Eu sempre mudo meus métodos, eu vou experimentando coisas novas, para não cair na mesmice eterna. Então, vamos com o pincel hoje. Olha que corretivo bonito, gente, bem fininho, acabamento perfeito. Ele já ilumina bem nessa cor B10 pro meu tom de pele.
Não é que ele fica brancão, ele dá uma iluminada na pele, fica muito lindo. Recentemente, a Chanel lançou um novo corretivo da linha Le Beige. Eu confesso a vocês que eu não tive curiosidade de comprar, porque essa é uma linha que quase não tem cobertura. E eu sou uma pessoa, assim, que não é que eu gosto daquela cobertura extremamente alta, mas eu gosto que a maquiagem tenha um pouco de cobertura, porque se não for pra ter cobertura, eu não uso nada, ou eu uso só um skin tint, uma coisa mais levinha, né? Agora, se é pra eu comprar base, ainda mais base cara, eu quero que ela tenha um pouco de cobertura. E cobertura de qualidade, né, gente? Esse tipo de cobertura aqui que eu tô falando, ó. Extremamente fina, com um aspecto natural, fica absolutamente homogêneo na pele, não fica aquela coisa craquelada, grosseira. Então, eu não sou muito fã da linha Le Beige, mas é gosto pessoal, tem quem goste. Eu vi resenhas desse novo corretivo e eu vi que ele não cobre quase nada, então não tive curiosidade nenhuma de testá-lo. E tá lá, corretivo devidamente aplicado. Olha que coisa linda. Absolutamente uniforme, aveludado, acabamento na medida certa, não fica extremamente luminoso, mas também não é aquele mate esturricado, extremamente fino. No canto do meu nariz, onde vários corretivos craquelam, ele fica divino. Um dos meus corretivos preferidos, se não for o meu preferido, eu ainda tenho que pensar melhor aí nessa classificação, tá? Mas toda vez que eu uso esse corretivo, eu fico muito feliz e satisfeita com o resultado. Então, eu super recomendo esse produto. De bronzer, eu vou usar o da linha Le Beige. Isso não é uma contradição, tá, gente? Eu não gosto de base e corretivo da linha Le Beige, mas o bronzer da linha é muito bom, justamente por ter essa característica de ficar bem natural e leve na pele. O meu é na cor Tan Light Bronze. Não que os produtos Ultraletan não fiquem naturais, mas eles têm uma cobertura maior, né? Com relação ao bronze e os outros da Le Beige, tem cobertura leve. E pro fim de bronzear a pele, eu prefiro que seja bem leve, porque a pessoa aqui é muito branca. E é isso. Esse bronzer é cremoso, tá? Então eu gosto de aplicá-lo com um pincel um pouquinho mais denso. Tem uma pigmentação na medida certa, uma cor que deixa um aspecto bem natural. Ele é neutro, né? Ele não é muito quente. E olha que belíssimo que fica, esfuma muito bem. E vou usar ele para contornar o nariz também. E agora vamos para um lançamento de verão da Chanel, que é este blush e iluminador em stick. É um lançamento em edição limitada, o meu é na cor Gentle Glow, e eu já experimentei esse produto, não aguentei esperar aqui a gravação do vídeo, portanto já vou mostrar para vocês a forma que normalmente as pessoas usariam e a forma que eu particularmente acho que fica melhor. E aí vocês vão poder ver a diferença das duas formas de aplicação. Então, aqui do lado direito, vamos para o blush. A cor dele fica entre um pêssego e um coral, tá? Deixa eu fazer um swatch aqui na minha mão para vocês verem. Olha que coisa mais linda! A cara do verão. Esse é um blush bem luminoso, bem hidratante. Bom, então a forma mais normal de aplicar, né, é pegar aqui o produto no pincel e aplicá-lo aqui na pele. Olha como ele tem uma excelente pigmentação e a esfumabilidade, gente, é simplesmente coisa de outro mundo. Esfuma muito, muito bem. Produto muito bom, muito bonito. Certo? Então, aplicado lá, percebam que ele é hidratante, né? Ele tem uma luminosidade bonita. O blush em si não fica grudando, tá? Diferente do iluminador, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa é a cor do iluminador, mais rosado. Vou fazer um swatch aqui na mão também, pra vocês verem. Espero que dê pra ver alguma coisa aí na tela, né? Porque ele é mais um efeito molhado, ele não tem muita coloração. E aí, vou pegar com um pincelzinho menor, mais denso também, e aplicá-lo aqui, ó, por cima.
Então, ó, ele não tem muita cor, tá? Ele fica mais um efeito molhado mesmo. Vou aplicar um pouquinho com o dedo também, pra vocês verem. Tá lá. E agora eu vou aplicar da maneira que eu particularmente gosto mais, que eu acho que fica mais bonito que dessa forma. Não que não esteja bonito, né? Tá belíssimo. Mas da outra forma fica ainda mais bonito. Então, vou pegar aqui e vou misturar os dois produtos. Misturar o blush e o iluminador. Vamos aplicar. Fica muito natural, muito lindo. Olha isso, gente, que lindo. E aí ele já fica com a cor super natural e já tem o iluminado em tudo. Então, o lado em que eu apliquei os dois produtos misturados e o lado onde eu apliquei eles separados. Eu gosto muito mais desse efeito aqui, mas eu quero saber de vocês, qual que vocês gostaram mais. Para não ficar diferente, da mesma forma que eu apliquei desse lado, eu vou aplicar desse aqui agora, tá bom? Bom, então aqui eu acabei passando uma quantidade generosa, né? Porque eu quis mostrar para vocês dois métodos e depois eu quis igualá-los. Mas assim, gente, nessa quantidade que eu passei, como é muito produto, se eu colocar o cabelo aqui por cima, ele vai dar uma pequena grudada, ó, tá vendo? Ó, grudou ali, tá vendo? O ideal, como tem uma pigmentação muito boa, é passar menos produto do que eu passei agora pra mostrar pra vocês. Como eu disse, eu já usei este duo e gostei bastante, tanto do resultado, quanto da textura, do acabamento e da durabilidade. É um produto excelente, fica muito bonito, a cara do verão, super natural. O dia que eu passei ele foi engraçado, porque o meu marido chegou do trabalho e ele falou: "Ué, você tomou sol? Você tá queimadinha?" E não era, era este produto aqui, de tão natural que ele fica. Parecia que eu tinha tomado um pouquinho de sol, e não tinha. Vou passar inclusive ele um pouquinho aqui na testa também. Bom, a embalagem dele é uma embalagem pesada, básica, né? Não é nada assim extremamente luxuoso, mas é uma embalagem bonita, pesada, grande. Apesar de ser grande, agora vem o contra desse produto. A quantidade que vem é muito pouca, na minha opinião. Olha isso aqui, gente. É só isso. Está aberto no máximo, tá? E do outro lado é a mesma coisa. Olha lá. Tudo bem que esse daqui é duo, né? Vou comparar com o da Dior, pra gente ter uma noção. Esse daqui é o da Dior na cor Cherry. É bom que a gente já compara as cores também, né? E este daqui é o da Chanel na cor Gentle Glow. Como vocês podem ver, o Cherry é um pouco mais escuro, né? É um coral mais forte, quase vermelho, enquanto que o Gentle Glow fica ali entre o pêssego e um coral, um pouquinho mais claro. A cor do da Chanel, na minha opinião, é mais bonita. O blush da Dior tem 6 gramas, enquanto que o duo da Chanel tem 9 gramas, ou seja, 4 gramas e meio em cada produto. Então, no total vem mais produto, mas individualmente falando, é pouca quantidade. Considerando que a melhor forma de aplicar é misturando os dois, então esse aqui compensa mais, na verdade, né? Agora, se for para usar só o blush e o iluminador separados, aí eu acho que não compensa, porque se fosse para usar só separados, eu não iria usar muito iluminador, que eu confesso a vocês que não me agradou muito usando ele sozinho. Mas quando usado os dois produtos juntos, me agradou muito, então sim, eu acho que na verdade esse daqui acaba compensando mais do que o da Dior. E observando que esse tem validade de 18 meses. E agora vamos para os lábios, e aqui eu vou mostrar dois lançamentos da Chanel, né? Um é o Rouge Coco Hydra Gloss, essa é a apresentação deste produto. É um gloss, né? Na embalagem parece que tem bastante glitter, né? Mas quando passa nos lábios não tem muito. O meu é na cor 446. Essa é uma cor mais berry que eu gosto bastante. Como eu já falei pra vocês, a cor berry é super versátil. Vai super bem com diferentes tons e subtons de pele. E em mim, particularmente, eu gosto muito. Então vejam só vocês, é uma cor muito bonita, fácil de aplicar, a textura é super confortável, não é aquele tipo de gloss que fica grudando um lábio no outro, não dá nem pra sentir na verdade. Só que esses brilhos que aparecem aqui, esses glitters que aparecem na embalagem, nos lábios eles praticamente desaparecem, tá? Não aparece muito,
É bonito, não deixa de ser bonito por isso, mas eu estava esperando um pouco mais de glitter nos lábios. Eu estava querendo uma coisa um pouquinho mais diferenciada. E ele não oferece isso, na verdade, quando passa assim nos lábios. Os glitters, não sei por quê, somem. Mas a cor é bonita, um gloss bonito, boa qualidade. A durabilidade é a normal de um gloss. Esse daqui é uma nova fórmula, tá? Desse Hydra Gloss. Eu não tenho a fórmula antiga, então não vou conseguir comparar com a fórmula antiga para vocês. O que eu vi em resenhas até agora é que, de fato, essa fórmula está melhor do que a antiga. Então, é isso, é um gloss bonito. E também não é um dos produtos mais caros da Chanel, tá, gente? Por essa razão, eu recomendo. E o outro lançamento é este batom líquido. Não é uma fórmula nova, mas é uma cor nova, tá? Essa daqui é a cor 148 Fio, que é um pêssego. Muito lindo, um pêssego mais clarinho. Eu achei super elegante. Eu não sou muito de batom líquido, mas este daqui é muito bom. E é praticamente uma unanimidade de que esse batom é excelente. Vou aplicá-lo e depois eu explico mais detalhes. Vê se esse não é o pêssego mais perfeito que vocês já viram. Eu estou encantada com essa cor. E daí é o seguinte, assim que aplica, você tem que esperar um pouco, ele começa a ficar meio grudentinho, ó. Aí eu vou esperar mais um pouquinho. Agora que ele tá bem grudentinho, eu vou aplicar o outro lado, que parece um gloss transparente. Esse é o pincelzinho aplicador do outro lado. E vou aplicá-lo por cima. E esse gelzinho, ou esse gloss, né, que a gente aplica por cima, funciona como uma película protetora para a tonalidade que está embaixo, tá? Este batom tem uma durabilidade excelente. Ele resiste muito bem por várias horas. Se você for tomar um copo de água, enfim, tudo que você for beber, não vai sair a cor no copo, tá? Pela minha experiência, se você for comer algo que não é muito gorduroso, ele também resiste bem. Mas já aconteceu de eu ir comer pizza usando esse produto e daí ele saiu, tá? Então não é resistente a tudo, mas tem uma excelente durabilidade. É um produto que é muito famoso, muita gente gosta e não é à toa. Então vou fazer o teste aqui, ó. Como vocês podem ver, sai o gloss, mas não sai a cor que estava por baixo. Ele funciona de fato como uma película protetora. Este produto é bem mais caro que este daqui, tá? Mas pela qualidade e o diferencial do que ele entrega, eu acho que compensa mais que este aqui. Esse aqui é um gloss, gente, é um gloss confortável, bonito, tem uma pigmentação bonita, mas é um gloss, ele vai sair facilmente, você vai ter que ficar retocando, enquanto que este daqui tem uma durabilidade bem maior e esse pêssego é diferenciado, um pêssego clarinho, o mais clarinho que eu tenho aqui, e dos batons pêssego já se tornou o meu preferido. Então, tá lá, gente, o look belíssimo de verão, feito totalmente com Chanel, clássicos e alguns lançamentos. Eu amei o resultado final, acho que é um look que dá para ser usado tanto de dia quanto de noite. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do look? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.